Bom, fui convidado, vou tentar fazer a relação IBGE com a democracia, o papel da IBGE para a democracia, e vou falar daquilo que eu mais entendo dos dados do IBGE, que é o censo agropecuário do IBGE. Confesso que com enorme... Vou tratar dos dados antigos, que é o 2006, o último dado, e confesso para vocês que com enorme curiosidade estou esperando o censo novo, como ninguém, porque eu publico um texto e chamo ele, e aqueles que se sentiram um pouco ofendidos, vamos para o debate, mas censo do golpe, o censo do golpe. Então, estou muito curioso em saber o que ele vai revelar, se é diferente das tabelas que eu vou, bem diferente das tabelas que eu vou apresentar. E morrendo de medo desse censo, porque, com todo o respeito do mundo que eu tenho a vocês, e com uma certa ingenuidade, porque eu não conheço como que se tabula os dados dentro, eu não sei, mas sabendo como foi os cortes dos dados do censo agropecuário, eu tenho até medo de adulteração de dados. Então, depois vocês me falam se isso é possível ou não. Mas até medo de adulterar dados, eu tenho este medo, e vou falar por quê. Porque a CNA tem pesquisas que mais ou menos fazem este trajeto. Vou falar um pouquinho da conjuntura acadêmica, da conjuntura e da conjuntura acadêmica, antes de chegar no papel do censo agropecuário para a democracia. Na conjuntura acadêmica, bem antes do golpe, de 10 a 15 anos atrás, na literatura começa a aparecer palavras e conceitos como esse, reaparecer ou se intensificar na literatura, sobretudo crítica. Violência, crime. Acabo de ler um texto dos cientistas políticos colombianos da Universidade Nacional da Colômbia, propondo uma nova noção conceitual chamada de capitalismo criminal. Virgínia. E quando eu fui lendo, eu fui pensando no Rio de Janeiro, porque eles fazem a relação completa entre narcotráfico, entre milícias e o Estado, para falar do Estado colombiano. Desapropriações, há uma literatura francesa, parasitismo, os economistas lá do Espírito Santo. Se eu não me engano, Virgínia, você fala de expropriações, O José de Souza Martins, antes do acochinhamento completo, irreversível, um grande sociólogo, que se acochinhou, creio eu, de forma irreversível, falava de expropriações. Pilhagem, o Henri Accelerar, vem com essa noção. As expulsões, a Sácia Sassen acaba de escrever um livro chamado Expulsões. Os mexicanos falam em despojo, em desporro. Roubo, saqueio, espoliação. David Harvey, eu acho que é o geógrafo mais lido no mundo hoje, falando em espoliação e acumulação. Essas palavras está bem distante de ser um programa tipo Cidade Alerta, esses programas da tarde de desgraça. Lá em João Pessoa tem muito desses programas. Isso é um escopo teórico. Isso faz parte de uma raiz teórica que vem, e aí eu me somo à Virgínia, do marxismo, no qual eu sou cada vez mais marxista. Vem de toda a obra, mas vem, sobretudo, do capítulo 24 e capítulo 25 do Capital. Convido a todos a ler, porque, para mim, é o capítulo mais fácil. Ele é histórico, então é mais fácil de ler. É o capítulo sobre a acumulação primitiva do capital. E o Marx vai descrever, no final do tomo 1, como é que nasce o capital. E o capital nasce da violência. Tem uma expressão que eu gosto muito lá, a violência é uma potência econômica. O nascimento do capital não tem nada de edílico. São algumas expressões lá do 24, do capítulo 24. Essas expressões, esta noção, na interpretação do capitalismo contemporâneo, começa a reaparecer e a se intensificar. Então, isso é meu percurso da bibliografia que eu ando lendo e dos lugares que eu ando perambulando. Cheguei lá no México, era 150 anos do livro do Capital, do tomo 1. Participei de 3 eventos e todos falando praticamente a mesma coisa a partir do capítulo 24. É o tempo da violência.
é o tempo da violência, das expropriações. A reforma trabalhista foi uma violência enorme, então não é só a violência física que nós estamos pensando, né? A expropriação do direito do trabalhador atinge uma constelação de sujeitos, né, de forma violenta. Não vou me aprofundar nisso, mas essa literatura nos aponta para um momento que essas palavras assustadoras e trágicas anunciam, né? Então, eu sempre falo que a fala é pessimista, minha fala é pessimista, eu gosto de ir lá falar para o MST, porque o MST reverte a coisa, não tem que ser pessimista, nós vamos para a luta, né? Mas, enfim, com esta preocupação, né? Vou ler os dados do IBGE e agora é o que povoa a minha cabeça. Quando eu conheci vocês há um ano atrás, um ano atrás, a minha onda era estudar financiarização, né? Depois de 18 anos estudando movimento social, eu tive o insight de que eu contribuiria mais com o movimento social estudando o inimigo, estudando o capital. E agora eu estou nessa onda, só aceito orientando que vai estudar facetas do capital. Então, daquela palestra para agora, né, eu caí nesse veio, nessa literatura que esse período lá no México me impulsionou, vamos dizer assim. Aí eu passo, né? Bom, vou falar do censo agropecuário, né? Nenhum país do mundo é democrático se não democratiza a terra. E no caso nosso, né, no caso brasileiro, não há chance alguma de a gente viver num Estado minimamente democrático se não resolver a secular questão agrária brasileira, e, sobretudo, quando a gente escuta falar questão agrária, é a concentração de terra que vem na nossa cabeça. Não vai dar tempo de falar da formação da propriedade privada da terra, mas a formação da propriedade privada da terra no Brasil tem muito a ver com as palavras, os primeiros conceitos, né? Expropriação, expoliação e assim por diante. E continua. A formação da propriedade privada da terra no Brasil continua assim, eu vou terminar a fala falando disso, expoliando, expropriando, roubando. Falando aqui que o nosso chefe da Casa Civil, o Padilha, é grileiro de terra, né? Ele é grileiro de terra. Então nós temos o cara lá no Planalto que rouba a terra. No Brasil, nós temos diferentes formas de apropriação e diferentes formas de privatização da terra. Estas questões que envolvem a terra transformam, a meu ver, o censo agropecuário do IBGE num patrimônio para o povo brasileiro, no sentido de ajudar a entender esse Brasil rural. Eu também fui convocado para uma mesa amanhã. Amanhã eu vou com medo, mas tendo uma certa coragem, dizer um pouco o que deveria ser o censo agropecuário. Vou mais ou menos o que a Regina aqui falou, olha, a geração do valor não está nos dados, né? Eu vou, por exemplo, já vou adiantar, vou falar, a disputa por terra não está nos dados, né? Então, sei que é difícil, vamos pensar junto o que é possível fazer. Mas o censo agropecuário, portanto, neste Brasil de concentração fundiária estratosférica, eu pego dados desencontrados, mas parece que o Brasil é o segundo, é o vice-campeão em concentração fundiária no planeta. A gente só perde para o Paraguai, sendo que no Paraguai tem muito mega fazendeiro que é brasileiro, e depois o Brasil. Depois eu vi na literatura outros dados que Honduras era o país que mais concentrava terra, e depois vi que na África também, né, e aí o sujeito argumentava que Moçambique era o mais concentrado do planeta. Não pode ser, porque Moçambique a terra não é privada, a terra é do Estado. Então é um país capitalista com terra estatal. Desafio para a gente entender essas realidades. Sendo ou não sendo, vocês calcularam que o Brasil chega a um índice de Gini de 0,8,4, uma coisa assim, né? Isso indica lá no cálculo do índice de Gini
forte concentração, né? Não é extrema, extrema é depois de 9, né? Forte concentração fundiária. Para isso, alguma coisa aí aconteceu. Pode ir? Esses são os dados que eu trabalhei, eu vou falar já, mas só para vislumbrar a concentração fundiária brasileira, 90% dos estabelecimentos até 200 hectares tem 29% da terra. 0,9% dos estabelecimentos com mais de 1.000 hectares tem 45% da terra. Então, isso tem... a gente pode fazer com esses dados muitas coisas, a gente pode até piorar essa relação, se você diminui de 200 para 100 e aumenta para 2.000, enfim... Brincando com os dados, a gente chega no mesmo resultado, que é uma absurda concentração fundiária. E aí, o papel do IBGE, esses são dados do IBGE. Esse é um primeiro dado importantíssimo para revelar como está distribuído socialmente o território, a terra no Brasil. Vou repetir, outra tarefa do IBGE importante, vou repetir essa lâmina que eu usei no outro evento, eu lembro muito bem que eu usei no outro evento, porque eu acho ela importantíssima e eu acho que ela me permite também provocar vocês, já que nós estamos discutindo aqui como que o IBGE pode ajudar na democracia. Essa aqui é a distribuição, ocupação da área territorial brasileira, dos 850 milhões de hectares. Olha o que diz o gráfico de pizza. Os estabelecimentos rurais estão em 329 milhões de hectares. Depois, as unidades de conservação, a terra indígena, olha a quantidade de terra indígena. O agronegócio, desde o dia do golpe, passa manhã, tarde e noite tentando pilhar estas terras aqui. 11% é a área urbanizada, 2 milhões de hectares é a área urbanizada, 11% é os corpos d'água. E aí o IBGE lança no anuário na publicação do Censo Agropecuário IBGE, com essa partezinha aqui, ó, essa pequena, metade de uma Europa, metade da Europa, olha o tamanhozinho da fatia do bolo, dizendo que é área com outras ocupações. O que seria isso? Metade de uma Europa é campo de futebol, o que é área de lazer? O que é isso? Me ajuda a entender, amigos do IBGE, e não coloque, exponha este dado no próximo censo agropecuário do IBGE. Não é? A gente tem que saber o que são essas outras ocupações. É terra grilada? Eu não sei se a pergunta, o questionário, nos permite chegar a isso. Não é? É terra sem... Enfim, que nós não chegamos, temos que saber o que é esse dado. Então, e também, é terra do capital, enfim, temos que saber. Mas é metade de uma Europa, é 300 milhões de hectares, com outras ocupações. Outro ponto, para ajudar a entender o Brasil rural e reconstruir de forma diferente, mas abissalmente diferente a democracia brasileira, esse é outro dado do censo, do último censo agropecuário. Dividiu os dados em 18 classes de área. 18 classes de área. E aí, uma divisão que não deu para entender, né? Tem dados de quem tem 0,1 a 0,2 hectares de terra. Nós temos dados. Nós temos dados de quem tem 1 hectare, que é um campo de futebol, né, mais ou menos, a 2 hectares. E nós paramos aqui. Ó. Essa foi outra bola fora enorme do Censo Agropecuário do IBGE, que trabalhava com dados até 10.000 hectares. E, de repente, no último censo, a gente só tem informação até 2.500 hectares. Cadê os barões da terra? Essa opção metodológica escondeu os barões da terra. Né? Então, faço essa provocação para que... Né, encontrei 2 amigos que trabalharam no censo, a gente conversou um pouco, mas eu estou morrendo de curiosidade para saber como é que vai aparecer este novo censo. Bom,
Por que violentaram o censo agropecuário do IBGE? Como disse o presidente ontem, acho que alguém aqui na mesa disse hoje, os órgãos estatísticos e o censo sempre foram estratégicos para o Estado, né? Sempre foram estratégicos, né? Ter informações sobre o território e a sociedade foi estratégico. Por que cortar o censo agropecuário? Me parece que não ter informação agora é mais estratégico ainda. Mais ou menos 60% dos dados do questionário foi cortado. Depois vocês me corrigem, mas mais ou menos 60%. Ou seja, não tem informação. A minha hipótese clara e óbvia, que vocês já sabem, é que para o agronegócio, para os ruralistas, para os barões da terra, não ter informação sobre o agrário nacional é importante, né? Meu Deus, meu Deus. Até perdi aqui. Eu lembro que quando vieram os cortes do censo, alguém da Frente Parlamentar da Agropecuária e da CNA disseram assim, de cara lavada, isso prejudica os pequenos, nós temos informações sobre as nossas produções. As commodities, as 5, 6 commodities, eles têm informações sobre o que eles produzem, aonde produz a cana, aonde produz o eucalipto, né? Quem vai sentir são os pequenos. Então, como eu vou ter que... E aí, meu Deus do céu... E aí, voltando à conjuntura, bem rapidamente, para pensar o censo agropecuário, eu publiquei agora no Brasil de Fato essa semana. O texto se chama O Agrogolpe, né? O que acontece no Brasil é um agrogolpe. A dimensão rural do golpe está sendo muito pouco explorada. E por quê? O jornalista Alceu Castilho do Observatório de Olho nos Ruralistas fez a conta das 3 grandes votações que nós tivemos do golpe. Para tirar a Dilma, 50% dos votos vieram da bancada ruralista, da chamada Frente Parlamentar Agropecuária. 50%. Na primeira denúncia contra o Temer, 51% dos votos vieram da bancada ruralista. Na segunda denúncia contra o Temer, 55% dos votos vieram da bancada ruralista. Portanto, o pilar do golpe, né, por mais que a Fiesp fez o pato, o mercado financeiro patrocinou o MBL e assim por diante, o lastro, né, a base do golpe são os ruralistas. Por isso, pensar o censo agropecuário. Vou passar isso. Por que o agronegócio é a base do golpe? Né? Eu fiz essa pergunta no começo, fiz essa pergunta para o meu amigo Paulinho Alentejano, que vai estar aqui à tarde, ele que me iluminou, né? Ele falou, Marco, questão de classe, né? Mas a pergunta é, ninguém ganhou tanto dinheiro com o Lula e a Dilma como o agronegócio. Ninguém. Você pegar os dados do que eles produziam para cá, né? Eles triplicaram, produção de grão foi 10 vezes a mais. O plano safra do Fernando Henrique foi 26 bilhões, da Dilma foi quase 200. Então, do ponto de vista da ótica capitalista, os caras ganharam dinheiro e poder como ninguém. Por que traíram? Por que traíram o governo, né, que deu tanto para eles? Né? Porque o governo do PT não foi o governo da reforma agrária, e vocês sabem disso. Alguns temas que eles não engoliam. Né? Primeiro, é uma classe social. Né? Ao golpe, o rompimento, eu me coloco na minha classe. Então, esses temas que não vai dar tempo de eu falar são os temas que estão na ordem do dia. Vota terça-feira o pacote do veneno. Só para ter uma ideia. Terça-feira, nós já somos o campeão do veneno do mundo e agora vai liberar tudo. Né? Amanhã vou ter tempo de falar sobre isso. Vou passar só para falar em 3 minutos, não vou conseguir, mais uma vez, apresentar minhas tabelas, mas vou fazer a propaganda do texto. Eu fiz uma opção metodológica para trabalhar com os dados do censo agropecuário. Tá? Tem metodologias a seu sabor. A CNA usou uma metodologia, a Confederação Nacional da Agricultura, os ruralistas, como o censo revelava uma coisa que não era interessante a eles, então eles desculpa a expressão, masturbaram os números, inventaram uma metodologia, né,
para provar o que eles queriam. Eles pegaram os dados do censo e enfiaram lá no Pronaf e dividiram os dados, o que era os enquadrados no Pronaf e os não enquadrados no Pronaf, fizeram vários cálculos para mostrar que quem produz no campo são os ruralistas. E aí eu venho aqui com essas tabelas para mostrar que não. E também essas tabelas são uma crítica, hoje menor, né? No começo eu não engolia muito, mas menor, a posição de dividir o mundo rural entre agricultura familiar e agricultura capitalista da forma que foi feita. Não, é a agricultura familiar e a não familiar. Não é? Foi assim que foi dividido no censo agropecuário, agricultura familiar. Por quê, Marco? Primeiro porque se instituiu uma lei para dizer o que é camponês. Então, um sujeito milenar, antropológico, que foi enquadrado em 5 artigos, Virgínia. Se você não cumpre esse artigo, você não é camponês. Né? E aí, para negar isso, e também porque se assumiu alguns critérios neoliberais, eu não trabalhei com os dados, mas reconheço a importância. Foi muito importante ao ponto de a Cátia Abreu, o ministro da Agricultura, não ter ido lá em 2010, quando vocês lançaram em Brasília o anuário. Eles nem pisaram lá. Não é? Por quê? Porque aquele dado bateu na cara de todo mundo de que hoje já é popular que 70% da comida vem da agricultura familiar. Os meus dados mostram que é 80%. Né? 80%. Mas, enfim, o texto é esse, está na revista Pegada, se chama Quem Produz Comida para os Brasileiros, 10 anos do Censo Agropecuário do IBGE. Aqui que eu vou trabalhar todos esses dados, que não vai dar tempo de falar, mas o que eu fiz? O que nós fizemos? São 3 autores. A gente dividiu o mundo rural por classe diária. A gente voltou à ideia de classe diária. O pequeno, eu chamei de pequeno de 0 a 200, o médio de 200 a 1.000 hectares, e acima de 1.000 hectares, eu chamei de grandes. E distribuí os dados. É uma metodologia nada complexa, simples. As tabelas vão mostrando que aquilo que é da cesta básica brasileira, ela está produzida nessa classe diária, que é arbitrária. Desses 0 a 200 pode estar o pequeno capitalista, ela é arbitrária, né? Não é o campesinato típico. Mas ele está aqui, com certeza ele está aqui. Não tem camponês com 1.000 hectares. Não existe. Aquele universo que vocês mapearam de 4.200.000 estabelecimentos, ele está aqui, né? Que vocês chamaram de agricultura familiar. Então, mesmo arbitrário, e como o texto quer defender a reforma agrária, todas essas tabelas que eu não vou ter tempo de mostrar, vai fortalecendo a ideia de que mais de 70% e às vezes 80%, 90% dos principais produtos da cesta básica são produzidos nas pequenas unidades de produção. E aí, para matar os ruralistas, nós inventamos um confronto Davi contra Golias. A gente fez tabelas de dados até 10 hectares, confrontando com dados acima de 1.000 hectares. Em muitos dados, os 10 hectares produzem muito mais do que a grande propriedade. São muitas tabelas, eu, infelizmente, não vou aqui passar. Tá? São tabelas da produção de comida. Está lá no texto. Deixa eu chegar... São vários dados, dado de ocupação, do trabalho. O dado do IBGE aponta que 74% do trabalhador rural é o familiar. Esses dados aqui, até 200 hectares, chega a 80%, quase 85%. Né? Isso é um cálculo de proporção. A gente escolheu alguns produtos da cesta básica, aquilo que nós comemos, né? E dividimos em proporção entre pequeno, médio e grande, e é interessante a forma de exposição do dado, porque mostra que a proporção de produção de comida dos pequenos é majoritária na maior parte dos produtos, e só perde aqui nas commodities. Né? Só perde nas commodities, e vai perder mais ainda, porque esse dado é de 2006. Os dados de 2016 vão mostrar commodities, soja, algodão... Explodiu, né? Explodiu. Aqui, enfim, infelizmente,
quero terminar, que esses dados podem ser rebeldes, né? São dados da forma que a gente trabalhou, é um grito pela reforma agrária e por políticas públicas para os pequenos. E termino dizendo que essa é uma tarefa do IBGE em nos trazer dados que nos ajude a defender e reconstituir a democracia, e com todo cuidado. Vou aqui terminar minha fala fazendo uma homenagem à FUNAI e ao INCRA, no sentido de que vocês também, né, tomem cuidado. Vocês, dependendo do dado que vocês produzem, vocês podem ser vítima de CPI daqui para frente. E é o que aconteceu com a CPI do INCRA e da FUNAI. Não é? Foi feita uma CPI em 2015, ela foi fechada, e depois, no golpe, ela voltou em 2016, e a CPI tinha uma função: criminalizar o INCRA e a FUNAI pelo que eles fazem, sobretudo para contribuir com os assentamentos, com as áreas indígenas. A CPI já acabou, indiciaram 120 pessoas do INCRA, da FUNAI e da universidade, Virgínia. Aquela antropóloga que eu esqueço o nome dela, que é uma antropóloga indianista famosa, a vida dedicada aos indígenas, está sendo processada por fazer o seu trabalho. Né? Então, tomara que não aconteça isso com vocês do IBGE, mas apenas para dar um toque no sentido de que há perigo nos dados. Há perigo nos dados. Obrigado.